Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Daiele e hoje vou estar explicando para vocês sobre o reino dos protoquitistas. Este reino abrange dois grupos de seres vivos, os protozoários e as algas. São dois grupos de seres vivos que não tinham outro tipo de reino para ser colocado, outro grupo, e foi colocado junto. Então eles não têm muitas coisas semelhantes, os protozoários e as algas. Foi mesmo por não ter outro lugar para ser colocado, colocou junto esses dois reinos, esses dois grupos neste mesmo reino. Até mesmo há muito tempo atrás, eram só chamados de reino dos protozoários, porque as algas vieram junto neste reino, aí colocaram protoquitistas. Então eu vou explicar para vocês agora sobre os protozoários, que faz parte dos protoquitistas. Os protozoários, então, são seres vivos, todos eles são microscópicos. Então, eu não consigo ver eles a olho nu, preciso de um microscópio como auxílio. Todos eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eu chamo eles de heterótrofos. Têm hábitos de vida livre, então eu posso encontrar em diversos ambientes diferentes os protozoários. Também em ambientes... uma poça d'água, às vezes eu encontro um protozoário. Na terra eu encontro um protozoário. E também, claro, tem os protozoários que causam doenças, que daí eu vou estar em outro momento explicando sobre as doenças causadas por eles. Eles também têm uma classificação. Então, são 4 grupos dentro dessa classificação. Mas essa classificação está relacionada à estrutura de locomoção que eles possuem. Então, por exemplo, os protozoários que não possuem uma estrutura para locomoção são chamados de esporozoários. Os protozoários que possuem uma estrutura de locomoção, que são pseudópodes, que pseudópodes significa falsos pés, são chamados de rizópodes. O que seriam esses falsos pés? Eles têm prolongamentos na membrana plasmática do corpo, na estrutura desse protozoário, e eles lançam essa estrutura para frente e conseguem se locomover. Um exemplo de um protozoário que é rizópode é a ameba, ou também chamado de amoeba. Os flagelados se locomovem por flagelos, um exemplo é a giardia, então eles possuem prolongamentos como fios de cabelo longos, que faz com que eles consigam se locomover por esses flagelos. E também um outro grupo que são os ciliados, que ao redor da estrutura do corpo deles possuem cílios. É como se fossem nossos cílios nos nossos olhos, só que são muito mais finos, são microscópicos. E isso faz com que eles conseguem se mover, batendo esses cílios. Um exemplo desse grupo é o paramécio, que é um protozoário de vida livre que não causa nenhum tipo de doença. A reprodução deles, da grande maioria, é reprodução assexuada, ou seja, um único indivíduo consegue se dividir e formar 2. Então, a grande maioria vai conseguir se reproduzir desta forma, de 1 forma 2, se divide e forma 2 exatamente iguais. Agora eu vou falar para vocês em relação, vou deixar as doenças dos protozoários para outro vídeo e vou falar agora sobre as algas. Em relação às algas, nós vamos ter uma diferença aí em relação ao hábito alimentar. Elas conseguem produzir o próprio alimento, todas elas. Então, a gente já tem uma diferença aí dos protozoários, porque os protozoários não produzem o próprio alimento e as algas produzem. Então, as algas vão ser autótrofas. Nós também vamos ter algas unicelulares, que são microscópicas, são formadas por uma única célula. Mas também vamos ter as algas pluricelulares, que são formadas por várias células e que são macroscópicas, eu consigo vê-las. A maioria vai estar vivendo em ambientes como oceanos. As algas são os principais produtores de gás oxigênio. Então, elas que não são as plantas aqui terrestres que produzem a maior parte do gás oxigênio, e sim as algas lá nos oceanos.
principalmente as algas microscópicas, que são formadas por uma única célula. Aí nós vamos ter alguns grupos de algas. Em relação às algas unicelulares, nós vamos ter as euglenas, que são algas chamadas algas verdes. Nós vamos ter também as diatomáceas, que são algas que se depositam, às vezes, quando morrem no fundo do oceano e formam uma estrutura como se fosse uma rocha, por causa de uma carapaça que tem no corpo delas, que é chamada de sílica, essa carapaça é formada por sílica. Então, esse produto, que às vezes se deposita no fundo do oceano, é utilizado em muitas indústrias, principalmente em construções. Então, vamos ter também os dinoflagelados, que são algas que possuem flagelos para locomoção, são microscópicas também. E à noite, dependendo da quantidade de algas ali presentes sobre a superfície da água do oceano, elas podem emitir uma bioluminescência, ou seja, emitem uma cor, assim, um brilho dentro da água. Tem as imagens depois, eu vou passar para vocês no material. Aí, em relação às algas pluricelulares, algumas delas, as mais conhecidas, são as chamadas algas verdes, são pluricelulares. Uma delas é conhecida como alface do mar. Geralmente, se você já foi na beira da praia, muitas vezes a gente encontra uma espécie de alface, parece alface, mas é uma alga na beira da areia. Isso sim é uma alga do grupo Chlorophyta, algas verdes. Rodófitas, algas vermelhas, é um grupo, utilizado pela culinária. Então, elas são algas de coloração mais avermelhada e é utilizada para fazer sushi. Também é utilizada para fazer uma espécie do chamado agar, que é uma espécie de uma gelatina, como se fosse, utilizado nos laboratórios para pesquisa. Eles utilizam para fazer colônias de bactérias esse agar. E outra espécie, que é uma das maiores que tem de algas, são as algas marrom ou algas pardas. Elas podem chegar a muitos metros de comprimento, essas algas, e elas são utilizadas pela quantidade que possa ser retirada do oceano, são utilizadas para fazer adubo. Ou seja, eles retiram essas algas e conseguem fazer adubo orgânico com elas. Então, essas algas pluricelulares têm uma boa utilização para os seres humanos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só me procurar e mandar algum recado. Por hoje é isso, espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos!